Olha só, Roy. A xícara que eu estou usando aqui hoje é escrito oportunidade. Exatamente. Então tá aberto, né, para as oportunidades, porque a gente não sabe o que elas vão trazer, as experiências que elas vão trazer. E deixa eu fazer uma paráfrase aqui, uma referência, né, de que no livro 2, né, a dedicatória no início, e é o livro mais grosso de vocês em quantidade de páginas também, né, mesmo sendo com menos países. 544 páginas escritas e 48 de fotos. Mesmo sendo 51 países, sendo menos do que a primeira viagem, aqui o agradecimento, a dedicatória do livro, embora o livro seja desse tamanho, é apenas uma frase. Essa frase tem ali 8 palavras, né? E está escrito assim: a Serena que tem o mundo a descobrir. Então, olha só a quantidade de significado que essa pequena frase esconde ou revela de tudo que vem depois, de tudo que vocês estão contando para nós, né? E a beleza poética, né? E o legado também que vocês estão deixando aí para filho de vocês que não viveu, mas tem um mundo a descobrir, né? E vocês deixaram isso registrado aqui nesse livro. Então é de arrepiar, né? O que vocês contam, né? O que vocês trazem, o que vocês vivem e as lições, né? Que a gente consegue tirar desse bate-papo com vocês, e que a Serena certamente foi a agraciada, acertou na escolha, né, dos pais dela. Ela sempre pergunta, só para no gancho, ela vê as fotos, ela pergunta, mas eu estava aqui também? Eu estava. Eu falo, estava na barriga da mamãe e do papai. Ela sempre pergunta se ela estava nas fotos. Eu estava. Que bacana. Uma sementinha, né? E olha só, a gente tem, né, eu gosto de olhar também o editorial dos livros. A gente tem sempre uma foto de capa e uma foto atrás, né? E no livro 2 também uma foto de capa e foto de contracapa. Então, essa é do Roy, a de trás da Michelle. A mesma coisa no outro, né? Que tá Roy, aqui tá... Como é que é o processo de escolha? Daí a gente entra um pouco na linha da personalidade de cada um, né? Tem aquela... eu quero uma foto de capa agora. Não, essa vai ser minha. Não, como é que funciona para escolher? Richard, você sabe quantas fotos nós tiramos nas 2 viagens? Quantas? 144 mil fotos. Vixe, Maria. Meu Deus. É foto. E nós nunca tivemos problema para escolher a foto de capa. Os 3 livros. Nenhum dos livros. Capaz. Parece que a foto, quando a gente viu ela, a gente já falou assim, ó, essa é a foto da capa do próximo livro. Nunca teve. A foto da capa nunca teve discussão. Nunca teve. Fotos de dentro do livro de fotografia agora não foi fácil. Essa foi mais difícil. Mas a foto de capa já foi dada de cara, assim. Nunca teve problema. Aí, Roy, tem um segredo para a gente, não para nós só, mas para o mundo corporativo, acho que para a vida de todo mundo, que é em relação à simplicidade, né? De que frente à quantidade de opções que a gente tem hoje, a foto de capa ali é que talvez seja a mais importante de tudo, né? A foto de capa foi a que teve menos, pelo que tu traz agora, né? Menos dificuldade de vocês escolherem ou consentirem. Mas a que será que vocês atribuem essa facilidade? Será que é alguma coisa do momento que vocês viveram e perceberam, opa, esse momento que é forte ou tem um significado? Conta um pouquinho mais para nós, por gentileza, Roy e Michelle. Eu não sei, eu acho que foi a foto, trazia a mensagem, né? A primeira do primeiro livro, a gente está sentado ali no capô do carro, olhando para o mundo. Um casal, um carro, olhando para o mundo, olhando para o horizonte, né? Aquele cânion gigante, né? Aquela coisa monumental na nossa frente, o mundo, né? E o Roy e a Michelle, né? 2. E que um cânion desse não se tornou o obstáculo porque a gente transpôs ele pelo lado e talvez continuamos a viagem. Mostrar a gente de frente ali, né? Porque quer dizer que é um casal, né? Pode ser qualquer um, né? É um casal, alguém, né? E já a foto do segundo livro? Já é um casal que já tem uma história, né? A gente já construiu a nossa história, é o Roy e a Michelle, né? Todo mundo conhece. E esse desafio aí do frio, né? Porque assim, nesse lugar, nessa estrada gelada. Uma das grandes, das mais difíceis e de maior dificuldade e também de maior dedicação que nós tivemos que, né, nos dispor foi esse extremo frio aí, porque a segunda viagem nós partimos com o objetivo de alcançar 3 latitudes 70 norte, né? E foi uma nas Américas, que foi no Alasca, uma na Europa, que foi a Noruega, e a segunda, que foi na Rússia, foi a mais difícil de todas, porque
a gente descobriu em certa etapa do planejamento de que, para se chegar na latitude 70 norte, que isso é extremamente ao norte, fica acima da linha do Círculo Polar Ártico, fica praticamente próximo ao Mar do Ártico, né? Que a gente teria que ir no inverno, porque não existem estradas que chegam lá. A gente teria que esperar que os rios congelassem, e o rio seria o nosso caminho para chegar nessa latitude 70. Então, o livro número 2, apesar de que a gente fala de 50 outros países, uma parte mais impactante, de maior peso, foi a Rússia. Né? Foi essa experiência, né? Então, assim, nada mais justo do que nós mostrarmos nós em cima da estrada que nos levou ao nosso objetivo, né? Só que ali, essa parte da estrada, ela que está praticamente asfaltada, porque é o gelo lisinho, não foi bem assim, né? O Richard participou já de uma palestra, né, que eu falo das dificuldades que foi esse caminho, né? Que ali o gelo ficou congelado de uma forma nivelada, né? Mas a maioria dos 900 e poucos quilômetros que a gente dirigiu sobre rios e lagos congelados, o gelo quebra, parte, neva em cima, daí os caminhões que vão passando por lá vão compactando a neve de forma desnivelada, e é uma dificuldade tremenda, né? Então a gente passou o inverno todo, praticamente, que foi 89 dias na Rússia, encarando frio extremo de até menos 55 graus, tendo que manter o nosso carro ligado por 40 dias, porque senão o carro não ligava mais, né? Então, assim, nós nos propusemos a chegar nessa latitude 70, na Rússia, e depois que a gente descobriu, puxa vida, nós vamos ter que encarar mais do que a gente esperava, né? Então, vai ser mais difícil do que a gente imaginava. Mas como os objetivos vêm antes de qualquer coisa na nossa vida, nós fomos, encaramos, conseguimos, mesmo que muita gente, muitos russos, iam contra os nossos planos, dizendo assim, não, gente, vocês não estão aptos para chegarem lá. Nossa, me tira uma dúvida. Lá na Rússia, isso. Pode falar, Richard. Olha só, me tira uma dúvida. Eu sei que a Duda está com uma cara de um monte de perguntas, já te passo, tá, Duda? Só me deixa fazer esse gancho. De pontos de interrogação aqui. É que agora eu entrei eu quero tirar limpa, que é um leitor, né, com os autores da obra Tirar Dúvida. Lá no segundo livro, né, esse aqui, na introdução, está escrito assim, né? Que as pessoas perguntam, mas por que vocês quiserem ir para aquele lugar que é considerado o lugar mais frio do mundo? Daí vocês responderam. Onde vivem pessoas, né? Isso, onde é habitado por pessoas, né? Daí vocês responderam, né, que a resposta parecia compreensível, que a gente queria experimentar a sensação do frio extremo pelo menos uma vez na vida. Por que duas pessoas, nesse caso, queriam sentir isso? É só isso mesmo? Ou tem algo mais por trás? É que assim, eu acho que não é o frio, né? O frio eu acho que é um objetivo, um pretexto para a gente chegar lá, né? Mas eu acho que essa oportunidade de ter vivenciado e de todo o contexto e da história que a gente construiu por esse objetivo, é isso que a gente estava buscando, né? Quem em sua consciência vai dizer, né, do nada, assim, que quer ir lá passar frio, né? Mas eu acho que isso trouxe, né, toda essa história, todo o conhecimento de a gente ver as pessoas, né, que vivem lá, como é que tem vida lá, né? Como é que eles vivem? As crianças vão para a escola, né? E uma cidade está funcionando no meio daquele frio, né? E eu acho que isso que foi o que nos motivou, né? Toda essa experiência que veio por trás, né? Não era só o frio. E Richard, assim, a gente vem por uma coisa que é muito legal, até falando na questão corporativa também, né? A nossa viagem funcionou muito bem. Por quê? Porque nós tínhamos objetivos bem definidos e tal, antes de a gente partir para a viagem, né? Nós tínhamos isso escrito, esses objetivos, já na fase do planejamento, né? Só que nós caímos na infelicidade ou na felicidade de que, para chegar na latitude 70, que foi o nosso primeiro plano, assim, o nosso primeiro desejo, puxa, nós podemos colocar 3 latitudes 70 graus norte como objetivo para a nossa viagem, né?
Só que a gente falou isso antes de saber que na Rússia precisava ir no inverno, porque não tinha estradas. A gente não sabia disso, né? Então, assim, uma coisa trouxe a outra, né? Então, assim, a partir do momento que a gente aceitou que a gente teria que para conseguir alcançar esse objetivo, a gente teria que ir no inverno, a gente passou a ver aquilo com bons olhos. Opa, tá aí uma oportunidade de a gente vivenciar o extremo frio, uma coisa que pouquíssimas pessoas, a não ser aquelas pessoas que vivem lá, já tiveram a chance de experimentar. Nós não estamos falando de menos 20, menos 15, menos 20. Nós estamos falando de menos 55 graus de temperatura, né? Isso é um extremo, né? Onde pessoas ainda conseguem viver, né? O marcador nem marca, né, Roy? O marcador nem marca a temperatura extrema. Não, o nosso marcador que foi comprado no Canadá, que marca apenas até menos 50, ele dava uma espécie de um tilt, assim, ele não funcionava abaixo disso, né? E a gente ficou sabendo da temperatura que a gente alcançou por causa da estação meteorológica do Oymyakon, né? Que lá estava marcando menos 55 graus nas 2 noites que nós estivemos lá, né? E até tem uma piadinha que os russos fazem, né? A Michele falou, né? É vida normal, é vida que segue aqui, né? Como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou qualquer lugar do Brasil. As crianças vão para a escola, tem a padaria funcionando, tem o mercado funcionando, tem o hospital funcionando e tudo segue normalmente. Mas daí os russos falaram assim, não, aqui as crianças, quando baixa de menos 40, elas não vão mais para a escola. Mas não porque elas não aguentam o frio, é porque a caneta não escreve mais, aí até a tinta congela, né? Ô, Roy, lá tem bastante, lá é bastante vodka que o pessoal usa para esquentar, ou é um mito? Ah, é um pouco mito. Não, também, mas também é um eles mito, né? tomam porque é a bebida tradicional deles, assim como no Brasil toma-se cachaça. Agora, dá para dizer que o brasileiro é cachaceiro? Não é de uma forma generalizada. Pessoas tomam cachaça, pessoas tomam cachaça, mas ninguém traduziria o Brasil como um povo cachaceiro. Sim. E nós jamais traduziríamos o russo como um povo vodqueiro, né? Que só toma vodka. Na verdade, eles falam, né? Que aqui no Brasil eles dizem que é índio, carnaval e talvez cachaça, né? Caipirinha. Caipirinha. Lá na Rússia eles falam que é vodka, urso e balalaica, que é a música deles, né? Eles também têm esse rótulo, mas a Rússia é o maior país do mundo, né? É muito diverso, né? É muito diverso. Duda, Nem o Brasil, né? A Duda tá com uma porção de pergunta que ela tava ali anotando. Duda, vou passar para você e para você. Você tá com um monte de curiosidade, vai lá. Não, tô bem curiosa, assim, porque o Roy estava falando ali antes, né, dessa questão de que naquela hora da foto ali a estrada estava boa, mas tem momentos que o gelo está mais frágil, que a estrada está desnivelada, né, e isso tenho certeza que essa metáfora do gelo frágil, da estrada desnivelada, ela se dá para muitas estradas que vocês passaram por aí, as congeladas ou não. E a minha pergunta é, já ficou claro aqui que vocês tinham os objetivos e estavam dedicados a cumpri-los, mas como é que a gente, ou como é que vocês, né, definiram onde era a hora de insistir e quando tinha que recalcular a rota, assim? Como é que se toma essa decisão diante de estradas niveladas ou não? Antes de sair de casa, na verdade, o nosso objetivo da latitude 70 na Rússia era um outro ponto, né, Roy? Uhum. Que era, nós atingimos a latitude 70 na Rússia num vilarejo chamado Ust-Kuiga. Mas o nosso objetivo antes de sair de casa era um vilarejo chamado Pivik. Eu vou mostrar onde é que é. Eu estou vendo que está desenhado ainda no nosso mapa aqui atrás. Olha só, vou mostrar onde é que é. Aqui, ó. Pivik. Nossa! E a gente acabou chegando aqui, Ust-Kuiga, na mesma latitude 70. Só que Pivik não era 69,9, não era bem ao certo. E a estrada, né, de inverno congelada para Pivik era de 2.200 quilômetros só de ida e mais 2.200 quilômetros só de volta. E quando a gente chegou nessa bifurcação que ia para Pivik, a gente começou a fazer isso que a Duda falou, de colocar os prós e os contras
dessa aventura, né? Desse desafio, desse nosso objetivo. Era o nosso grande objetivo. Eu lembro até hoje da gente, praticamente aquela noite a gente não dormiu, nós acampamos ali com aquilo em cima na do rio cabeça, congelado, estacionamos o carro em cima do rio com congelado. aquele desafio, né? A gente segue ou não segue, a vontade de seguir, mas o medo e não querer se frustrar de não ter alcançado o nosso objetivo é aquele mundo, aquela enxurrada de sentimentos ao mesmo tempo. O medo de querer, a vontade de ir e aquilo na nossa cabeça, eu lembro a noite inteira. E daí a gente fez isso, colocou no papel quais que são os prós e quais que são os contras, né? E os prós, a lista era desse tamanho, de contra era gigante, assim, ó. Né? Ia ter só nós dois. Geralmente na Rússia as pessoas tem muitos caminhões, porque que nem eu falei, são vilas isoladas que vivem essas vilas isoladas nesses ermos aí congelados da Rússia. E no inverno eles aproveitam para fazer o transporte terrestre através de caminhões, né? Para levar suprimentos e tal para todas essas vilas durante o inverno, principalmente carvão mineral, porque essas cidades elas são totalmente dependentes do aquecimento, né? Então, eles estão o tempo todo queimando esses carvões minerais, e esses caminhões, geralmente, ou sempre, eles viajam em comboios, né? E eu e o Roy, nós estávamos sozinhos, porque assim, em comboio, por quê? Porque se acontece um problema com um caminhão, o outro tá ali para te dar suporte. Porque menos 55 graus, você ficar exposto a uma temperatura dessas, 1 minuto, 2 minutos, tudo bem, mas depois de meia hora, 1 hora, você começa a correr um risco de vida mesmo, né? Não é brincadeira, né? E nós não tínhamos, por exemplo, esse backup de estar viajando em comboio com outros viajantes, com outras pessoas. Era a Michelle e o Roy. Então, se nós tivéssemos um problema com o carro, nós estaríamos correndo sérios riscos de vida, né? Então, a gente colocou no papel e a gente acabou, assim, a nossa viagem. É claro que o nosso grande objetivo era essas 3 latitudes, e principalmente essa latitude na Rússia, mas a nossa viagem era longa, né? Nós tínhamos 3 anos de viagem para percorrer, nós queríamos dar a volta ao mundo. Então, a gente nunca quis prejudicar todo esse projeto por causa só desse momento. Então, assim, a gente preferiu dar um passo atrás e falamos, vamos recuar, eu acho que a gente não vai seguir para Pivik, né? E acabamos seguindo para Magadan, a gente acabou indo até a costa, a gente teria que ir e voltar, nós voltaríamos para essa bifurcação, então nós nos demos um tempo ainda para amadurecer mais um pouco, né, essa reflexão sobre ir ou não ir, talvez conseguir mais informações, né? E a gente acabou, na verdade, desistindo de ir para Pivik, né, porque por causa principalmente desse grande risco de vida que a gente corria, né? Mas assim, as coisas, né, as escolhas não significa que é o final. Alguns quilômetros para frente nós estávamos acampando, depois que a gente desistiu de Pivik, nós estávamos acampando num posto de combustível na beira da estrada. A menos 45 graus de temperatura. Aí, de repente, alguém bateu na nossa porta, na nossa janela. Quando a gente abriu a janela, um russo simplesmente enfiou um pacote para dentro da nossa janela. Quando a gente abriu, era um kit de sobrevivência do exército russo. Era um presente que ele nos deu, né? E o Roy foi lá fora meio que conversar com ele, mas ele falava um inglês muito precário, né? E a gente falava também um russo de sobrevivência, que era bem, bem mais precário ainda. E mais ali, tentando se comunicar, a gente descobriu que ele tinha o objetivo de ir para o norte também. E só que ele sabia de uma outra estrada que também chegava na latitude 70. Então, assim, o universo conspirou a favor. E eu digo que ele foi um anjo que apareceu ali no nosso caminho. E a história é longa, mas acabamos viajando com ele em comboio, porque em 2 carros nós teríamos a possibilidade e uma segurança maior de chegar na latitude 70. E ali, nessa região, a gente tinha certeza que a gente chegaria na latitude 70. E seriam 1.200 quilômetros de ida e 1.200, enquanto que para Pivik seria 2.200, né? Ida e mais 2.200 de volta. Então, seria mais perto para chegar nessa latitude 70, que seria mais certo, teríamos certeza, né? E a gente conseguiu concluir, sendo que esse anjo, que a gente diz é o Constantin, ele escreve o prefácio do nosso livro, é um super amigo nosso, nós passamos 13 dias com ele, todo dia, viajando juntos rumo à latitude 70. Mas a gente
né, voltando ali, a gente analisou e não quis dizer que foi o fim, né? Surgiram outras oportunidades, acabou aparecendo uma outra pessoa no nosso caminho, surgiu uma nova oportunidade e a gente acabou ainda conquistando a latitude 70, né? E um amigo.